Gente, tá, vamos lá, vejam. A aula de hoje é sobre organização administrativa do Estado, certo? Eu comecei falando para vocês sobre federalismo, tá? Porque a gente estuda, então, a partir da estrutura federada de Estado. Então, a primeira coisa que eu vou ter na cabeça é essa capacidade de autodeterminação, a autonomia que os entes dotados de autonomia política eles têm entre si, né? Porque a gente tem um federalismo de cooperação, ok? Ok, né? Isso aí, assunto de direito constitucional. Mas, como eu disse, isso aí é só a ponta do iceberg. O Estado, ele é, de fato, uma estrutura complexa. Né? O Estado, eu digo assim, o Estado é um polvo com muitos e muitos e muitos tentáculos. Né? Então, esse é o Estado. O que a gente vai olhar, então, é a organização administrativa da estrutura estatal. Essa organização administrativa da estrutura estatal, ela não se confunde com o agente público. E isso a gente deve à teoria dos órgãos públicos. Então, essa estrutura procedimental e competência, ela atende o agente público, mas o agente público, o agente administrativo, vai ser aquele que vai exercer, através do qual vai ser exercido os poderes administrativos. Até aqui, ó, fiquei com a lógica ok. Vamos lá. Essa estrutura nós vamos chamar de administração pública. A administração pública, por sua vez, então, ela é essa organização do Estado para que permita ele exercer sua função administrativa. Beleza, professora. Então, administração pública, lato sensu. Administração pública, lato sensu. Eu vou para a administração direta, a minha primeira divisão. Meu primeiro mapa mental que eu preciso pensar aqui comigo é: eu vou para a administração direta. Quem é a administração direta? Os entes dotados de autonomia política. Quem são os entes dotados de autonomia política? Aqueles que podem fazer lei. Os entes dotados de autonomia política são aqueles que podem fazer lei. União, estados, Distrito Federal e municípios. Ok, essa é a nossa administração direta. Sendo, gente, que o Estado foi ficando complexo, vamos pensar assim, colocando no plano histórico. E esse Estado que foi ficando complexo, ele foi se tornando, eu gosto muito da abordagem do professor Eros Grau sobre isso, o Estado prestador de serviço público. Ou, quando eu vou para a teoria do direito, o Estado social, o Estado de bem-estar social, não é? Ou o Estado que entrega políticas públicas. Então, mas ele é um Estado que, eu digo assim, ele tem muitas atribuições, ele tem muitas obrigações. Né? E ele é regido, né, pelos princípios. E um desses princípios é a eficiência. Ele tem a obrigação da vinculação finalística. Né? Então, esse Estado, União, Estado, Distrito Federal e municípios, começou em dado momento da história, então, eu diria assim, ficar... Meu áudio tá ligado aqui. Tá baixo o som? Pronto, veja. O Estado, diretamente, ele começou a ficar, como dizer, superlotado de atribuições. Tá entendendo? E que ele não conseguiria executar todas ao mesmo tempo, todas ele diretamente. Então, o Estado, ele precisou se desconcentrar e se descentralizar. E esse é o tema agora. Desconcentração e descentralização. Porque, olha,
Se eu tenho muitas... Vamos pensar o seguinte, vamos esquecer o Estado, vamos pensar uma família. Se o chefe de família tem muitas atribuições, então provavelmente ele só faz aquilo. Ele não tem tempo, porque o dia só tem 24 horas, ele deveria ter 8 horas para dormir. Ele não tem tempo de ter todas aquelas atribuições de casa e de trabalhar fora. Entende? Então, ele começa a delegar atribuições. Aí contrata uma funcionária para ajudar em funções de casa, né? Essa parte de administração de contas divide com outra pessoa, ele faz tudo sozinho. Então, é a mesma lógica do Estado. Num dado momento da história, o Estado disse, olha, nós precisamos nos modernizar. Não estou dando nenhuma conotação positiva nem negativa de modernizar, como sendo bom ou ruim, mas no sentido de diluir as atribuições, até para que possa permitir o controle e a fiscalização. Beleza. Vejam, o Estado, então, né, ele vai se desconcentrar na sua própria estrutura. Então, a União, ela vai se desconcentrar como? Nos ministérios. O Estado de Pernambuco, ele se desconcentra nas secretarias de Estado. Isso é uma desconcentração. Qual é a pessoa jurídica que é responsável por aquilo? Qual é a pessoa jurídica ali? É o ente dotado de autonomia política. É a União, é o Estado de Pernambuco. É o que eu vou chamar de administração direta. E na administração direta, eu vou ter desconcentração, ok? Porque imagine se todos os atos administrativos do Estado de Pernambuco fossem do governador. Mais ou menos em quanto tempo sairia uma nomeação de posse de um concurso público? Mais ou menos em quanto tempo sairia uma ordenação de despesa, entende? Então, existe uma estrutura desconcentrada, tá? Isso é uma desconcentração, ok? Veja, daqui a pouco a gente vai para a teoria dos órgãos. Nos interessa entender agora a descentralização. Na descentralização, eu vou ter, então, a administração direta e indireta. A descentralização, quando eu tenho pessoa jurídica de direito público, eu vou ter autarquias e fundações de direito público. Por isso que vai gerar um regime jurídico que a gente vai chamar de regime jurídico autárquico, porque a jurisprudência vai chamar de autarquias fundacionais, as fundações de direito público, ok? E eu tenho as pessoas jurídicas de direito privado, ok? Como assim, professora? Olha, nós vamos descentralizar com pessoas jurídicas de direito público e essas pessoas jurídicas de direito público, eu não disse que a gente tem um Estado prestador de serviço público? Elas vão receber desse Estado prestador de serviço público uma outorga, a palavra certa é essa, uma outorga, certo? E elas vão receber a titularidade da prestação do serviço público e a execução do serviço público do município. Por isso que elas são pessoas jurídicas de direito público, tá? Veja, quando eu vou para pessoas jurídicas de direito privado, quem são minhas pessoas jurídicas de direito privado? Eu posso ter fundações de direito privado, sociedades de economia mista e empresa pública, certo? Quando eu vou para pessoa jurídica de direito privado, ela não recebe a titularidade dessa descentralização do serviço político. Ela só recebe a execução. É assim que a teoria se posiciona, ok? Então, vejam, a desconcentração, ela é vertical. E a descentralização é o que vai permitir essa estrutura em administração direta ou indireta. Eu tenho a descentralização por outorga, que vai
outorgar a legislação, a lei vai outorgar pessoas jurídicas de direito público que cumpram funções específicas, finalísticas, né? Isso dialoga, né? Concretiza o princípio da eficiência. Autarquias e fundações de direito público. Estou repetindo só para a gente fixar. E eu tenho a descentralização que vai levar a gente a pessoas jurídicas de direito privado, que são fundações de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista, ok? Entendemos como é a estrutura do Estado? Digam para mim aqui no chat, eu estou esperando. A gente entendeu como é essa estrutura do Estado. Administração direta, indireta, desconcentração, descentralização, beleza? Podemos avançar? Isso aqui, ó, tá tudo na nossa cabeça. Agora vai ficando um pouquinho com mais elementos. Não fica complexo ainda não, mas fica com mais elementos, beleza? Olhem só. Vamos lá. Eu posso também, aí eu quero que vocês anotem isso. Eu posso também ter uma descentralização por delegação. Essa descentralização por delegação, ela não é perene, como é uma descentralização de uma autarquia. Uma autarquia, a gente vai ver já, ela vai ser criada por lei, ela vai ser extinta por lei, por conta do princípio da simetria, tá? Mas eu posso ter descentralizações por contrato. Né? Eu posso delegar a um concessionário, a um permissionário, a uma organização sem fins lucrativos, uma organização social de interesse público, que ela execute uma função que é minha. Esse tipo de descentralização é uma descentralização por delegação. Você delega uma atribuição, que a gente já viu que a gente chama de competência, uma competência que é sua para outrem executar. E você, né, cumpre a função de controle sobre aquilo, né? É assim, então, que funcionam os concessionários e permissionários. Mas essa descentralização por delegação ou por colaboração, ela é via contrato. Então, ela, o que eu poderia chamar, ela é ad hoc, tá? Ela é uma descentralização ad hoc. Tá querendo falar, Mirella? Não, é que estava piscando aqui. Tá. Veja, ela é uma descentralização ad hoc, certo? Então, eu tenho a minha descentralização em administração indireta, que, em regra, é o que se busca da gente, mas eu preciso saber que eu tenho uma descentralização que eu, Anne, chamo de descentralização ad hoc, certo? Até aqui tá lindo. Vejam. Teoria dos órgãos públicos. Gente, a teoria dos órgãos públicos, vamos prestar atenção. Na descentralização, eu trabalho com a ideia de autonomia. Então, eu vou trabalhar com que ideia? Com a ideia de autonomia administrativa, financeira e técnica. Porque eu estou, em última instância, ali concretizando o princípio da eficiência. E aí eu vou ter essas autonomias. Então, o que existe entre o órgão descentralizado, o ente, para a gente não confundir, o ente descentralizado, a autarquia, e o ministério ao qual aquela autarquia é ligada, não é exatamente uma relação de subordinação, mas é uma relação de controlo e não necessariamente de subordinação, estrito sensu, ok? Porque lato sensu a lógica é de subordinação, certo? Mas é uma relação de controlo através dos resultados finalísticos. Então, eles são dotados de autonomia administrativa, técnica e financeira. E, em tese, só existem para ter autonomia técnica. Aqueles serviços mais especializados que demandam conhecimento mais técnico, né? Eles serão descentralizados para serem melhores prestados. Beleza? Beleza. Até aqui, beleza. Sendo que, quando eu vou para a teoria
teoria dos órgãos? A teoria dos órgãos, então, ela vai me dizer o seguinte: olha, eu tenho organismos com competências específicas estabelecidas em lei, que eles, independente do agente público que vai ocupar ali, eles vão existir autonomamente. E esse é o grande trunfo da teoria dos órgãos. Eles impõem uma estrutura com competência, eles nos trazem uma leitura, na verdade, de uma estrutura com competência, tá? Que é uma estrutura cheia de atribuições, e essas atribuições, elas são num plano paralelo, elas são num plano independente dos agentes públicos que eventualmente vão estar ali no exercício dos poderes administrativos. Entendem? E isso para a gente é fundamental. Aí vejam, os órgãos, eles têm relação de subordinação. É diferente da relação da autarquia com o ministério. A autarquia do ministério é controlo. Os órgãos, eles têm uma relação de subordinação e hierarquia. Claramente. Tá? Os órgãos, eles não têm capacidade postulatória, capacidade processual em juízo, ok? Tranquilo até aqui? Agora a gente vai começar com algumas especificidades. Entendemos até aqui? Podemos seguir? Quem me responde aqui? Eu vou dar um share screen aqui, viu, gente? Bora lá. Gmail. Tá? Vamos sair daqui. Notícia de hoje, quente. Quem vai ler para mim? Que já é fria, tá? Porque ela já foi, já rodou. Mas quem vai ler para mim tem uma matéria da Folha de São Paulo de hoje, 16 e 24. O título da matéria diz assim: Bolsonaro avalia demitir Mandetta do Ministério da Saúde. Veja, não quero análise política, se é bom ou ruim, se concorda ou se discorda. Aqui a gente vai discutir teoria dos órgãos, tá? Quem vai ler para mim? Tá na tela, não tá? Se vocês não se habilitarem a ler para mim, eu vou escolher alguém, viu? E a outra pessoa que falou foi Ítala. Quem vai ler? Ítala? Nilbert já declinou aqui, tá rouco. Ítala, me ajude, leia aqui essa matéria. Minha gente. O presidente Jair Bolsonaro avalia demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e considera substituí-lo por um nome que seja defensor da utilização da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com coronavírus. Vamos descendo aqui. Vou descer aqui. Nesta segunda-feira, o presidente almoçou com os ministros palacianos e com o deputado federal Osmar Terra, cotado para o lugar de Mandetta. Segundo assessores presidenciais, o parlamentar, ex-ministro da Cidadania, tem ajudado o presidente a encontrar um nome de peso para o posto que reduza o desgaste público de uma eventual saída do atual ministro. Bolsonaro convocou uma reunião com todos os seus ministros às 17 horas desta segunda no Planalto. A expectativa é que Mandetta esteja presente. Assessores do presidente dizem que ele está disposto a demitir o auxiliar, mas que ainda está decidindo se fará isso nas próximas horas ou mais adiante. Nos últimos dias, Bolsonaro tem se estranhado com Mandetta e chegou a afirmar que falta humildade ao seu auxiliar e que ele extrapolou. O presidente tem divergido, entre outras coisas, das mesmas de isolamento social defendidas por Mandetta.
por combater a pandemia do coronavírus. Bolsonaro adotou um discurso contrário ao fechamento de comércio nos estados, enquanto Mandetta defende que as pessoas fiquem em casa. Após essa declaração, dada na quinta-feira, dia 2, o ministro reagiu em seguida e disse: não comento o que o presidente da República fala. Ele tem mandato popular. É quem tem mandato popular fala, e quem não tem, eu trabalho. Tá ruim de ler porque tá bem pequenininha a letra, tá, professora? Ah, é? Não, mas eu já vou terminar aqui. A gente já entendeu a mensagem. Eu vou dar um stop share aqui e a gente vai conversar sobre isso. Veja, voltando, não quero saber quem concorda com Mandetta, com Bolsonaro, Belele... não me interessa aqui, certo? Mas veja, me respondam uma coisa, para a gente ver como a teoria dos órgãos ela está no nosso inconsciente. Passou na cabeça de alguém quando viu essa notícia, que provavelmente vocês viram logo antes de assistir essa aula, quem é mais antenado em notícia, né? Que, por acaso, se Bolsonaro demitir e exonerar, tá? Mas isso vocês ainda vão aprender mais na frente, né? Exonerasse o ministro da Saúde, que cumpre funções de objetivos políticos e resultados diante do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde iria parar. O Ministério da Saúde, na hora que o ministro é exonerado, né? Aquele órgão é extinto, né? Então, assim, eu penso que isso não passou na cabeça de ninguém, porque já está no nosso subconsciente que os órgãos, eles têm autonomia em relação aos agentes. Os agentes, né? Eles vão ter vão ser investidos no cargo, né? Os servidores públicos, eles vão ser investidos no cargo, né? Depois, eles podem ser exonerados, eles podem ser demitidos, tá? Que é a demissão aí no sentido da matéria, é uma demissão no sentido vulgar, tá? Aqui, para esse caso, seria uma exoneração, mas isso não vem à discussão da nossa aula de hoje, entende? O que eu quero que vocês entendam é que o que a teoria dos órgãos nos traz é que os órgãos, eles vão ter competências próprias, eles vão ter vida própria, independente do exercício do poder administrativo que vai se dar pelos agentes. E é isso que fica muito claro, e aí eu quis pegar esse insight da notícia de hoje para a gente entender. Veja, ninguém pensou que o Ministério da Saúde ia acabar. Você pode ser contra ou a favor, mas o Ministério da Saúde não vai acabar. O órgão não vai ser extinto, entende? Ali é um movimento dos agentes. Lógico que são os agentes que exercitam os poderes administrativos, tá? E lógico que são eles que vão entregar os resultados. Mas, né, os órgãos, eles são autônomos. Até aqui tá claro? Então, vamos embora. Vejam, esses órgãos, eles podem ser órgãos autônomos, né? Os ministérios, as secretarias, então, lembra que eu disse, eu tenho uma desconcentração. Quando eu tenho uma desconcentração, teoria dos órgãos. Essa desconcentração, né? Ela é baseada na ideia de autonomia. Por quê? Vamos pensar o seguinte, porque aquela esfera desconcentrada, o ministério ou o secretário, tem poder de decisão. Pensem nisso, gente. Tem poder de decisão. Então, se tem poder de decisão, eu vou trabalhar com alguma esfera de autonomia. Tá claro? Então, os órgãos que têm poder de decisão, eles vão ter também autonomia administrativa, financeira e técnica. O Ministério da Saúde tem autonomia técnica em relação à presidência da República, entendem? Eles têm autonomia técnica, eles têm autonomia financeira, eles têm autonomia administrativa, mas eles são subordinados hierarquicamente porque aquilo é uma desconcentração. Fechei a teoria dos órgãos aqui, essa lógica com vocês. Mas eu quero ainda trabalhar mais, né? Eu vou ter órgãos, por exemplo, que são singulares, eu vou ter órgãos que são colegiados, isso é uma outra classificação, né?
órgãos colegiados, por exemplo, né? Com órgãos recursais administrativos, tribunais administrativos colegiados, né? De recurso. Aí vocês sabem que eu atuo no órgão público, na autarquia. A gente vai já falar de autarquia, né? Então, vira e mexe, eu estou em reunião de órgãos que são órgãos colegiados, conselhos, né? E conselhos têm mais autonomia, tá? Então, sempre que eu penso, se tiver poder de decisão, tem autonomia. Mas eu tenho os órgãos que não têm poder de decisão. E esses órgãos que não têm poder de decisão, eventualmente, né, eles vão ser chamados de órgãos subalternos, ok? Os órgãos subalternos são aqueles que não têm poder de decisão, né? Um órgão eminentemente operacional, tá? Então, uma portaria, né? Uma recepção, né? Então, ali não tem poder de decisão, mas é um órgão ali, né? Que pode estar na estrutura. Vejam, com isso, eu tenho uma noção do que a teoria dos órgãos ela nos dá, tá? Eu quero ainda pensar em mais uma questão. Essa divisão em órgãos, ela vai se dar, ela pode se dar também por um critério territorial, por exemplo, né? Eu vou ter delegacias, e as delegacias de polícia, né? Elas vão, eu tenho inúmeras, de acordo com uma organização territorial. Eu posso dividir os órgãos por uma questão material, temática, técnica, entende? É a finalidade técnica deles. Aí foi ali que eu dividi, fiz os agrupamentos, fiz a desconcentração por esse viés, né? E eu também tenho a desconcentração pelos viés hierárquico, ok? Que ela é bem mais plena, assim, bem mais visível, quando eu tenho os órgãos subalternos, ok? Mas o que é que eu preciso lembrar a vocês? Que os órgãos não têm capacidade postulatória. Eles não têm capacidade de representar em juízo, ok? Eu vou dar um share screen de novo para a gente ler um pedacinho da Constituição, tá? Tchau! Gente, artigo 37, parágrafo 6º, tá? Deixa eu colocar aqui. Artigo 37, parágrafo 6º. Eu vou ler aqui, tá? Mas já tá azulzinho. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Se vocês tivessem com um papel, ia dizer grifem as de direito privado, prestadoras de serviço público. Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, vejam, mais uma coisa que a teoria dos órgãos ela vai nos dar. Deixa eu dar um stop share aqui. Onde é que vem? Como é que eu paro aqui? Aqui. Então, vejam. Mais uma coisa que a teoria dos órgãos ela vai nos dar. O que é que a teoria dos órgãos ela vai nos dar? Certo, gente? É que, vejam, quando, olha só, o agente público está no exercício da função administrativa, ele é o órgão. Então, veja, quando um policial comete um arbítrio, certo? No exercício da sua função pública, né? Outro dia, eu peguei um caso assim, um policial cometeu um arbítrio no estádio contra um cidadão. Vejam, o que é que eu disse para a cliente? Eu disse, olha, nós podemos ajuizar diretamente contra o Estado. Isso já faz uns anos. Diretamente contra o Estado. Por que eu posso ajuizar diretamente com o Estado? Por conta do artigo 37, parágrafo 6º. Porque ele está no exercício da função pública
E o Estado, ele vai ter, logicamente, direito de regresso garantido, contraditório e ampla defesa em relação ao agente, certo? Então, poderia ser cabível uma ação de responsabilidade civil contra o Estado, porque ele estava no exercício da função pública. Agora, hipoteticamente, o policial que comete um arbítrio no dia de folga dele, né? Ele briga com o vizinho, atira, sei lá, tá entendendo? Nesse caso, eu posso ajuizar contra o Estado em responsabilidade em sede de responsabilidade civil? Não. Porque aí ele não está no exercício da função administrativa, do poder administrativo dado a ele, entende? Ele está fora. E quem me dá isso no plano teórico? A teoria dos órgãos, ok? A última coisa que eu quero falar para vocês de teoria dos órgãos. Eu vou ter, na verdade, né, alguns órgãos públicos que eles são especiais. E esses órgãos públicos que são especiais, eles são uma desconcentração, tá? Mas eles vão ter, sim, capacidade postulatória. Por exemplo, Ministério Público, Defensoria Pública, capacidade postulatória plena, Tribunal de Contas. Esses órgãos especiais, eles são desconcentração, mas eles são desconcentração com autonomia, tá? Eles são desconcentração, a gente chama mesmo de órgãos independentes, que a própria Constituição traz. Então, eu tenho uma desconcentração, tá? E eu tenho uma autonomia mais aguçada, ok? Até aqui tranquilo? Então, vamos dar uma olhadinha nas espécies. Gente, dúvidas vão botando aqui no chat, viu? Que eu vou avançando. Então, vou colocar aqui mais algumas ideias pra gente. Aqui. E agora a gente vai detalhando, certo? Respondam para mim, eu não vou responder, tá? Quem são, né, as entidades da administração indireta? Alguém bota aqui no chat. Pelo amor de Deus. Gente, falem comigo. Eu tô aqui, ó, olhando o chat. Quem são, gente? Já falei isso tantas vezes hoje, não é possível. Ninguém se arrisca, abre o microfone aí. Quem são as entidades, eu falo assim, entidades lato sensu, da administração indireta? Empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundações, isso. Perfeito. Vamos para as autarquias, ok? E aí, o que eu entendo para autarquia, eu vou entender também para as fundações de direito público, certo? Não as fundações de direito privado, as fundações de direito público, certo? Vejam. Aqui. A autarquia, elas vão ser, então, fruto de uma descentralização por outorga, onde elas vão ter a titularidade e execução, excepcionalmente. Ok? Ok. A autarquia, ela é criada por lei. Ela é uma pessoa jurídica de direito público. Por ela ser uma pessoa jurídica de direito público, ela vai ser beneficiária da imunidade tributária, né, que ela é só relativa a impostos. Vocês vão ser meus alunos de direito tributário, vão ver. Ela vai ser beneficiária do prazo em dobro para recorrer, certo? No âmbito contencioso, tá? Então, as autarquias, elas vão ser criadas por lei. Porque a atividade finalística da autarquia é exercer um serviço público, ok? Então, ela está prestando, de alguma maneira, algum serviço público naquela linha que eu falei do início de Aéreos Grau do Estado prestando serviço público, certo? Ok, Darlene. Para mim está fluindo, certo? Vejam.
Quando eu tenho pessoa jurídica de direito privado, aí vamos aqui para empresas públicas e sociedades de economia mista. As empresas públicas, elas vão ter um capital 100% público. Esse 100% público não precisa ser só administração direta. Ela vai ter, pode ser misturada entre administração direta e indireta, mas elas vão ter 100% de capital público. E a forma de organização delas é livre. Então, uma empresa pública, quando ela vai ser instituída, ela tem uma lei que autoriza ela. Depois dessa lei, vai ter um decreto que vai instituí-la, mas ela vai ser constituída mesmo. Aonde? Ela vai ser constituída mesmo, né? No ato cartorário civil. Ela vai ser constituída mesmo na junta comercial. Tá? Por quê? Porque eu estou falando de uma pessoa jurídica de direito privado, que pode prestar serviço público ou explorar atividade econômica, tá? Mas daqui a pouco eu volto para essa de prestar serviço público ou explorar atividade econômica, certo? Essas empresas públicas, então, elas são criadas por lei? Não, as autarquias são criadas por lei. As empresas públicas são autorizadas por lei. E se elas precisarem ser extintas, pelo princípio da simetria, lei também. As sociedades de economia mista são diferentes. Primeira coisa, sociedade de economia mista precisa ser sociedade anônima. A organização dela social precisa ser essa. A sociedade de economia mista também, tá? Uma autorização legal. E aí vai ser criada pelo ato cartorário civil, que é uma sociedade de economia mista. Eu tenho como exemplos o Banco do Brasil, Petrobras, são sociedades de economia mista. Essas sociedades, na sociedade de economia mista, a administração pública, ela detém a maioria do capital votante. E o restante é aberto. Então, você pode ser acionista da Petrobras. Entende? Então, isso é como se dá a sociedade de economia mista. Vejam, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, como são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Elas podem atuar em regime monopolístico, quando a Constituição assim o dá, como são os Correios, tá? Que são uma empresa pública, por exemplo, tá? Mas ela pode, e em regra sim ou é, estar ali, já que ela é uma pessoa jurídica de direito privado, concorrendo com outros entes pessoas jurídicas de direito privado naquele métier, eu digo assim. Então, vejam, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, eles concorrem com o Bradesco e com o Santander, entendem? Então, o regime jurídico deles é um regime de direito privado, com algumas derrogações, porque o regime jurídico da administração indireta vai ser sempre híbrido. Com algumas derrogações, mas ele é predominantemente de direito privado, porque se não fosse, feriria a liberdade de concorrência, porque teria privilégios próprios da administração que o Bradesco e Santander não teria. Entendem? Veja. As autarquias. Não. As autarquias não estão ali para prestar um serviço que é público? Não é finalístico? As autarquias, então, elas não têm finalidade lucrativa, mas de jeito nenhum. É lógico que a função pública na empresa pública, na sociedade de economia mista, é sempre relevante. Eu poderia até dizer preponderante. Mas nas autarquias, as autarquias são para entregar um serviço público. Beleza. Então, o regime jurídico autárquico, ele é um regime muito próximo, se não
igual a exagero, mas ele é 90% o regime da administração direta. Então, na autarquia, eu vou submeter aqueles agentes ao ingresso, à investidura mediante concurso público, tá? Esse concurso público vai dar servidores estatutários, em regra, recentemente, tá? As autarquias, como eu disse, elas vão ter a imunidade tributária. Os bens das autarquias vão ser impenhoráveis, e isso aqui, ó, é fundamental. Porque imagine se os bens públicos das autarquias fossem penhoráveis, tá? Não ia sobrar bens para satisfazer os créditos judiciais. Então, os créditos judiciais da autarquia são satisfeitos mediante precatórios. Ok? Quando eu vou para uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, não tem nada disso. Regime de direito privado. Ok? Inclusive, né, aqueles empregados públicos serão regidos por regimes seletistas, apesar de serem investidos por concurso, tá? Mas regime jurídico de direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista, vão na minha cabeça aqui, Caixa Econômica, Banco do Brasil, beleza? Beleza. Mas eu tenho empresas públicas que são pessoas jurídicas de direito privado e que, lógico, que podem ter lucro. Mas que esse lucro, ele é reinvestido na atividade, porque a única finalidade precípua daquela pessoa jurídica de direito privado é prestar o serviço público. Por exemplo, os Correios. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por um entendimento jurisprudencial, ou seja, pode mudar, ela, apesar de ser empresa pública, ela tem como finalidade precípua prestar serviço público. Por isso que a doutrina diz, ó, eu tenho empresa pública prestadora de serviço público e empresa pública exploradora de atividade econômica. Então, a atividade precípua dos Correios é prestar serviço público. E aquele lucro, né, é reposicionado no investimento da atividade para garantir que o serviço postal chegue em todo o Brasil. Deve ser caro manter uma agência dos Correios, né, na tríplice fronteira da Amazônia, com o Peru, com a Venezuela ali. Só chega de barco ou de helicóptero, não é isso? Mas aquela agência ali, mesmo que ela dê prejuízo, a finalidade precípua é a prestação do serviço postal em todo o território nacional, em que pese isso está sendo questionado no âmbito do Supremo. Mas até então é assim que é a posição majoritária, certo? Perfeito! Sedex não seria para fins de lucro? Sim, tem lucro. E os Correios, aí entrando em termos práticos, hoje eles são, eu diria assim para vocês, uma holding, porque eles têm várias empresas, tá? Mas todas elas, eu vou dizer assim numa linguagem bem chula, elas drenam dinheiro para que a atividade principal dos Correios seja mantida, que é a prestação de serviço postal. Não é a única. Ele tem outras atividades que dão lucro para que ele possa manter aquele serviço público que não dá lucro. E poder manter a danada da agência lá na tríplice fronteira, que é caro. Entende? Então, essa é a lógica. Essa lógica, ela está muito mais próxima, finalisticamente, de uma autarquia do que de uma sociedade de economia mista. Aí a outra pergunta que eu tenho a fazer, mas se eu botar um regime mais para direito público na operacionalização, certo? Dessa empresa pública, eu estaria rompendo, né? Estaria ferindo, né? A questão concorrencial? Não, porque a lei é monopólio.
Entende? Então, os Correios, foi dado aos Correios, eu estou usando os Correios para ilustrar como exemplo, as mesmas prerrogativas, basicamente, de autarquias. Então, os Correios, eles são beneficiários de imunidade tributária, os bens do Correio são empenhoráveis, certo? Por entendimento jurisprudencial. Então, por quê? Porque prestam serviço público. Então, eu poderia sintetizar dizendo, olha, o Supremo, ele estabeleceu 2 viés de corte. Um, presta serviço público, o outro, o lucro é reinvestido na prestação do serviço público. Tem, mas é reinvestido. Se for assim, eu vou trazendo as concessões, né, para o regime ser muito mais próximo de uma autarquia. Lógico que a gente sabe que isso pode mudar, essa questão dos Correios, inclusive, é uma coisa que é um tema quente, porque está sendo rediscutido no âmbito do Supremo, mas até então é assim que se posiciona. Ok, gente? Vejam, o que eu tinha para falar para vocês sobre organização administrativa do Estado é isso aqui, né? Para uma aula de graduação, creio que esteja suficiente. O que é que nós vamos fazer agora? O exercício. E essa videoaula aqui, não as que caíram antes, essa última agora, que tá todo o assunto direitinho, ela vai pro meu canal do YouTube, tá? Tá subindo um vídeo agora, então, na verdade, ela só vai começar a subir amanhã, ok? Mas vai estar lá no meu canal do YouTube e tem um exercício que é o exercício de fixação, tá? E a P1 de vocês é a única que falta, eu tô botando no portal ela já, tá? Então, vocês recebem a P1 ainda hoje, ok? Tranquilo, gente? Dúvidas? Eu vou continuar disponível no grupo do WhatsApp para tirar as dúvidas. Daqui a uns 20 minutos, talvez 15, vocês que me digam, tá? Eu tiro as dúvidas e elas podem ser muitas. Só tem 3 questões, mas é uma aberta, tá? Então, 15, 20 minutos, eu dou o gabarito e tiro as dúvidas no grupo do WhatsApp, tá? O exercício está no portal. Beijo grande. Tem uma dúvida rápida sobre essa questão dos Correios. Diga, Matheus. Sim, professora, eu só queria saber, você disse que os Correios funcionam como se fosse uma holding, não é? E que eles têm algumas empresas que oferem lucro e essas empresas que oferem lucro repõem o prejuízo que o Correios dá. Isso. O Estado, quando esse lucro oferido pelas outras empresas não suporta, não abrange todo o prejuízo, o Estado banca isso, no caso, injeta dinheiro nos Correios? Aí isso já é uma questão de direito financeiro, então eu vou responder, mas ela não é uma questão de direito administrativo, porque o mesmo caso prático, ele tem 2 faces da moeda, uma do direito administrativo, outra do direito financeiro, certo? Eventualmente, pode haver subvenção econômica de recurso, né? Eu vou falar da União, mas o princípio da simetria eu aplico também a estados, ok? E municípios. Vejam, excepcionalmente é possível haver subvenção, tá? Do órgão controlador, que é um órgão de controlo, né? Dadas as autonomias todas que tem, né? Então, não é uma subordinação hierárquica como na teoria do órgão, então, do órgão controlador, né? Então, eventualmente, nesse caso, é possível ter uma subvenção da União de Recurso Direto do Tesouro para os Correios, hipoteticamente, tá? Mas, para isso, a Lei 4320 de 64, que é a nossa lei das finanças públicas, ela exige que eu tenha uma lei específica, ou seja, uma lei só com esse assunto, autorizando essa subvenção, entende? Então, isso não é muito comum, tá? Esse tipo de subvenção econômica para socorrer uma empresa pública deficitária, certo? E os rendimentos, porque não é tudo público, então rendimentos de empresas públicas, sociedade de economia mistas, né? Vão ser receitas da União no quião do que ela tem a parte, tá? Mas isso é direito financeiro. Beleza, Matheus? Matheus? Beleza, valeu. Tá.
Então, é isso, a gente fica por aqui e eu continuo a tirar dúvidas no grupo do WhatsApp. Vamos lá resolver o exercício. Em 20 minutos eu corrijo. Beijo grande.